de serviço de saúde pública para nossa região. No ar, prevenção e saúde. Prevenção e saúde, 8h02. Dr. Pedro Lúcio Zanun, seja bem-vindo na Rádio Coração. Um ótimo dia, doutor. Bom dia, Alcenir. Bom dia, ouvintes da Rádio Coração. Então, é um prazer estar aqui e poder prestar alguns esclarecimentos sobre uma doença que acomete uma parcela significativa da população e que causando grande transtorno, principalmente na qualidade de vida, dificultando bastante a integração social, os relacionamentos da pessoa portadora dessa doença. Então vamos falar sobre dermatite atópica, né? Ou eczema. O que é isso, doutor? Esses termos, né, termos médicos, só procurando tornar mais claro um pouco isso. Então, dermatite é uma inflamação da pele, né? Então, assim como apendicite é uma inflamação do apêndice, que esse termo, it significa inflamação. Atópica é um termo também de origem grega, que significa uma partícula de negação e topos, lugar, né? Então é como se fosse uma doença que fora do lugar, do que seria normal, o estado da pele. Então que esse estado da pele está de uma forma anormal. E eczema também é um termo grego que significa ferver, como se a pele estivesse fervendo, então inflamada, bastante inflamada. Enfim, é uma doença que ela tem, que a gente chama de multifatorial, são vários fatores que contribuem para que ela ocorra, mas o aspecto genético da doença é extremamente importante. O portador de dermatite atópica, cerca de 50% deles também tem problema de asma e cerca de 75% tem problema de rinite alérgica também. Então é uma doença alérgica, que tem um componente alérgico importante e que tem essa origem genética. E também um percentual importante dos portadores de dermatite atópica tem um outro problema de pele chamado urticária, que a pele embola, encalomba tal, e que provoca muita coceira. Então basicamente seria isso. E essa doença é muito frequente, doutor? Então, as estatísticas variam muito de país para país e condições de vida da população, mas ela comete em torno de 20% da população mundial, em algum momento da sua vida, né? Então, por exemplo, no Japão, ela está em torno de 20% da população, no Reino Unido também, e no Brasil, ali pelo menos 10, 15% da população é portadora, teve em algum momento de sua vida manifestação de dermatite atópica. Assim como a rinite alérgica também acomete cerca de 20% da população, às vezes até mais. Então, e ela é muito ligada a condições ambientais. Em países mais evoluídos, ela acomete mais, né? Então, é uma doença relacionada com a urbanização dos países. E no Brasil... Isso eu achei interessante quando a gente conversava aqui fora do ar. O senhor falou que, diferente das demais doenças, o excesso de limpeza é que pode ocasionar essa doença, né? Sim, tem então essa hipótese genética, que é essa hipótese higiênica, né? Que é em termos de origem da doença, ela é bastante interessante porque ela acomete mais uma população de classe social mais privilegiada e acomete mais filhos únicos, né? Crianças que são filhas únicas. Então, muito ligado então ao que seria o excesso de higiene até, e principalmente a via que a gente chama feco oral, né? Então, que com alimentação, muita alimentação artificial, muitos alimentos industrializados, e tem até controverso se a alimentação, se a amamentação materna teria um papel protetor de fato ou não, mas ela é relacionada com a colonização do intestino. Isso é bastante estudado até hoje. Uma das formas de tratamento da dermatite atópica é os chamados probióticos, que são lactobacilos, né? Iogurte, coalhada, por exemplo, seria de alguma forma probióticos, que são bactérias boas, que dentro do intestino ela tem um papel protetor.
Então a criança com dermatite atópica, ela em função dos primeiros meses ali de vida dela, ela teria uma colonização alterada da sua flora intestinal. Nossa. Como se manifesta, doutor? A dermatite atópica, o principal sintoma dela é coceira. Ela provoca uma coceira, em maioria das pessoas, dos portadores, uma coceira desesperante. Não né? tem idade? Não tem idade. Ela, Pode desde criança, recém-nascido, adulto, ela varia a forma de se manifestar, dependendo da faixa etária ali, mas ela não tem idade, né? Ela é mais frequente na criança. E ela provoca desde a criança pequena, nos primeiros meses de vida, claro, ela tem dificuldade de se coçar, mas ela, nos primeiros meses de vida, até 6 meses de vida ali, ela já se manifesta, e principalmente na criança, no rosto, e depois ela vai, à medida que a criança vai ficando maior, ela passa a cometer áreas de dobras, então pescoço, na flexura ali do cotovelo, ali, né, na dobra do braço, na dobra atrás do joelho, na coxa ali, são áreas prediletas da dermatite atópica, mas pode acometer qualquer outra área do corpo também. Algumas manchinhas? Ela vai formando, então a dermatite provoca vesículas na pele, a pele fica avermelhada e provoca pequenas vesículas. E aquilo vai formando, então à medida que vai coçando, vai formando placas descamativas, a pele vai se tornando descamativas, e numa fase mais avançada ela fica uma pele espessa, que a gente chama liquanificada, né? Que fica uma pele grossa, então como se fosse um couro espesso ali, então aquilo, e muita coceira, então a manifestação sempre ela provoca muita coceira. Para fazer o diagnóstico, doutor? Então, o diagnóstico da dermatite atópica, a gente é basicamente clínico, né? Então, a gente olha pela manifestação, pela história da pessoa, pelos tipos de lesões. Então, o diagnóstico já se torna altamente sugestivo de dermatite atópica. Ela vários, tanto inalantes, né? Então, fatores inalantes, principalmente o ácaro, que por isso muita relação até com rinite alérgica. O ácaro é aquele carrapatinho que fica especialmente no pó de casa, né? Travesseiro, colchão, almofada, cortinas. Então, é um fator também que frequentemente está relacionado com a dermatite atópica. Ou alimentos, né? Então, principalmente trigo, ovos, o leite, peixe, são alimentos que podem estar relacionados também com a dermatite atópica. Existem alguns testes laboratoriais para perceber o grau de sensibilidade a esses alimentos ou inalantes, mas isso na prática não é tão necessário. E quando tem dúvida também a biópsia, né? Recolher um pequeno fragmento de pele e mandar para o histopatológico, o exame ali para ver. E então a dermatite é detectada também por esse exame. Como que a gente faz o tratamento? Diagnosticou para fazer o tratamento? O tratamento da dermatite atópica, ele tem vários fatores pela própria origem dela, que a gente chama de etiologia, dependendo dos fatores que mais influem. O tratamento é baseado nisso. Uma característica fundamental da dermatite atópica é a secura da pele, o ressecamento. E aí também relacionada à questão que nós dissemos do excesso de higiene, né? Que o excesso de higiene ele é tão pernicioso quanto a falta de higiene. E então o banho da dermatite atópica deve ser do morno para o frio, a água quente tira a gordura da pele, pouco sabonete, um mínimo de sabonete, não atritar muito a pele, deve lavar com suavidade, lavando áreas ali, axila, áreas genitais e tal, mas o resto do corpo, o mínimo possível de atrito, e após o banho enxugar também, tocando, não atritando muito a pele, e após o banho passar sempre um creme hidratante no corpo todo, né? Desde o bebê ali sempre está começando a passar o hidratante. E os cuidados também com relação ao tipo de vestuário, roupas sintéticas, roupas de lã, são tecidos que acabam irritando muito a pele. O calor ajuda também? O calor também, os excessos de temperatura, né? Temperatura muito quente, então a criança com dermatite atópica, ela é calorenta. Então o excesso de agasalhos acaba prejudicando também. Então
roupas claras, evitar roupas mais escuras, que tem calor na pele, né? Roupa escura. Tá aí, falando com o dermatologista, Dr. Pedro Lúcio Zanuncio. Doutor, para a gente encerrar a nossa fala, alguma orientação, quando que a pessoa precisa procurar um médico, profissional? Fala um pouquinho para a gente. A doença dermatológica, normalmente, principalmente esse tipo, são doenças que estão ali, né, visíveis. Então, tendo qualquer dúvida ali, deve-se procurar o profissional de saúde e sempre vai provocar algum incômodo. Então, a criança com dermatite atópica, ela se torna uma criança irritadiça, né? Então, a qualidade de vida é muito afetada por isso. E no tratamento, como dissemos ali, o hidratante, ele acaba sendo, o fator emocional é um fator também extremamente importante, né? Então, a criança dermatite atópica geralmente tem situações de conflitos na família, ali nos pais, isso acaba também prejudicando bastante a criança. E através das orientações, o cuidado da mãe ou do pai ali no acariciar, no passar o hidratante, deve ser uma forma de afeto para a criança, para que ela se sinta acolhida, porque geralmente tem esse fator de relacionamento que acaba também prejudicando, fazendo com que a evolução seja menos favorável. Doutor Pedro Lúcio, muito obrigado pela presença, pela participação mais uma vez, e todas as vezes que a gente pediu, quando o senhor teve lá o seu, dentro da agenda, a oportunidade de estar conosco, o senhor esteve aqui trazendo informações assim relevantes à nossa sociedade, ao nosso povo. E muito obrigado, doutor. Obrigado a vocês e sempre que necessário me coloco à disposição, né, para algum esclarecimento da minha área. Obrigado. Tá certo, tá aí doutor Pedro Lúcio Zanuncio, dermatologista, hoje falando sobre dermatite atópica ou eczema. Muito bom. E você que quer acompanhar depois na íntegra estas informações, essa entrevista aqui dentro do programa Manhã Viva, Prevenção e Saúde, você pode acessar o YouTube, também o Facebook da Rádio Coração FM, Rádio Coração 95 FM. Nós teremos ali o vídeo trazendo todas estas informações importantes, hoje falando sobre dermatite atópica com o Dr. Pedro Lúcio Zanuncio.